Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura assim, Cristo cura assim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura. Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada um dos nossos amados irmãos e amigos mais uma vez. Nós chegamos aqui por fim à lição de número 7 deste trimestre, onde falaremos sobre o poder sobre as doenças e morte. Lição de número 7, poder sobre as doenças e morte. O texto áureo está em Lucas, capítulo 7, e o versículo 16, que diz: E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Ora, o próprio texto áureo está carregado de informações teológicas, afirmando que após uma operação da parte de Deus em Cristo, o próprio povo considera aquilo como um sinal profético, ou o próprio Jesus como um grande profeta, e também a visitação de Deus ao seu povo por intermédio disso que Jesus acabou de fazer. Então, logo no versículo do texto áureo, nós já temos tudo isso. A verdade prática diz: ao curar os enfermos e dar vida aos mortos, Jesus demonstrou o seu poder messiânico e provou também o amor de Deus pela humanidade caída. A leitura bíblica em classe deverá ser feita em Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39, o capítulo 7, versículos 11 ao 17, que vai falar sobre a sogra de Pedro, a febre, o filho da viúva de Naim, que também é o que temos ali logo no texto áureo, não é uma manifestação posterior àquele milagre. Também do 11 ao 17 toda essa narração. O principal objetivo dessa lição é justamente mostrar o poder de Jesus sobre as doenças e sobre a morte, não é? Poder sobre as doenças e a morte. Lógico que tudo o que estamos aqui estudando esse trimestre é sobre a ótica, não é? E o que foi que Lucas ajuntou de material. Então, a narração lucana, de acordo com Lucas, vai focar aquilo que Lucas está acostumado com a sua própria vida também. Ainda que como historiador, não é? Nós encontramos Lucas fazendo comparações com aquilo que ele está acostumado. Sendo um homem que tem uma certa ciência, não é? Ele também vê na atuação de Cristo comparações com aquilo que ele viu na ciência. E lógico, como conhecido como o médico amado, vai analisar as curas efetuadas por Jesus por esse prisma, não é? Como é que Jesus interpreta a enfermidade? Como Jesus lida com o enfermo? Como é que Jesus se relaciona com uma cultura que tem problemas
relacionados a alguns tipos de enfermidades. Então Lucas olha isso em Jesus. Como é que Jesus lidou com tudo isso? Em Romanos capítulo 5, versículo 12, o autor aos Romanos diz o seguinte: portanto, como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, visto que todos pecaram. Ora, a teologia bíblica nos garante que o pecado entrou no mundo por um único homem, e nós sabemos que foi em Adão, e por Adão, então, todos pecaram. Na representatividade adâmica, a humanidade completa está em pecado. Romanos capítulo 3, versículos 23, que diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12 está dizendo que por um homem o pecado entrou no mundo, logo todos morreram. A morte entrou pelo homem. E nós sabemos que também o pecado, trazendo ao homem morte, traz consigo enfermidades, doenças. E nós vamos ver aqui no decorrer da lição aquilo que é bíblico e evitarmos os exageros ao tentarmos, por exemplo, dizer que toda enfermidade é causa do pecado. Não é bem assim, não é? O que quer alegar a teologia da prosperidade. Mas certo é que o povo judeu beirou a ir por esse lado, não é? Tiveram essa inclinação. Por exemplo, quando nós encontramos Jó, e ele está passando por um problema, inclusive no capítulo 1 nós enxergamos isso, que o problema de Jó foi uma permissão de Deus pelo pedido de Satanás. O maligno, não é? Melhor dizendo, o maligno pede para afligir a Jó, e o Senhor então o permite, não é? Vendo a fidelidade de Jó, e então Jó é acometido de catástrofe, de enfermidades, de problemas de toda sorte. E nós vemos então aí, não é, uma permissão de Deus, nós vemos uma atuação do maligno, e imediatamente os amigos de Jó, quando se cercam para tentar achar uma resposta para todo aquele sofrimento, eles julgam a Jó e não conseguem entender que tudo aquilo que sobreveio sobre Jó não tem uma resposta, não é? Eles querem imputar em Jó algum tipo de pecado para ele estar sofrendo aquilo lá, porque segundo eles, na teologia deles de causa e efeito, não é? Esse é o problema, causa e efeito, mal interpretado. A lei da causa e efeito não poderia trazer a Jó tanta enfermidade, tanta doença, sem que ele tivesse causado isso por algum tipo de pecado. Então, nós encontramos esse problema. Num outro momento, já no Novo Testamento, quando nós encontramos os discípulos perguntando a Jesus acerca do cego, né? Quem pecou, ele ou seus pais pecaram para que ele nascesse assim? E Jesus disse, nenhum e nem outro pecou. Jesus diz, olha, não é bem assim. Não é toda enfermidade que é problema de causa e efeito. Não entrem por esse caminho da teologia do nosso povo, não é? Porque não é assim que funciona. Nem os pais dele pecaram, nem ele pecou. Na verdade, ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Ora, Jesus não está dizendo que eles não herdaram pecado de nascimento adâmico. Isso não é preciso ser dito, não é? O que Jesus está dizendo é que eles não têm um problema de geração, de pecado paterno ou no pecado na criança, que causa um pecado para que nasça com deformidade. Jesus falou, não é bem assim. Por exemplo, quando nós encontramos Lucas no capítulo 13, nos versículos de 1 a 5, nós vamos também encontrar isso. Quando eles encontram lá eles vão falar de uma catástrofe para Jesus, melhor lermos, não é? Lucas 13,
versículos de 1 a 5. Na mesma ocasião, vieram alguns que lhe falaram sobre os galileus cujo sangue Pilatos tinha misturado com o sangue dos sacrifícios por eles oferecidos. Em resposta, Jesus lhes disse: Pensais que estes galileus eram mais pecadores que todos os demais galileus por terem sofrido isso? Ora, o próprio Jesus, ao vê-los, cogitando uma malignidade tão grande, como pode vir o mal a pessoas que estavam em culto, cultuando, prestando serviço a Deus, como pode tanta malignidade, de certo alguma coisa eles fizeram de errado, porque Deus não pode permitir enfermidade, catástrofe, calamidade dessa natureza a seres que estão prestando serviço a Ele. Eles erraram em algum momento, estão em pecado prestando serviço a Deus. Jesus falou, não. Não pensem assim. Olha lá, Jesus nos orientou e nos exortou e mesmo assim temos pessoas no nosso meio, pentecostal, assembleano, que ainda pensam assim porque não leem a Escritura, são analfabetos bíblicos, não é? E Jesus falou, em resposta, Jesus lhe disse, pensai que esses galileus eram mais pecadores que todos os demais galileus por terem sofrido isso? Vocês acham que as pessoas que estão sofrendo no meio de vocês, o presbítero, o pastor, o evangelista, o líder de mocidade, a líder de círculo de oração, por causa que eles têm mais pecados de qualquer um de vocês dentro da congregação? De maneira nenhuma, Jesus disse. Não eram, eu vos garanto. Olha lá, Jesus disse. Eu digo que não, tenho garantia a vocês que não é assim que funciona. Entretanto, se não vos arrependerdes, todos vós igualmente perecereis. Jesus falou, a necessidade de arrependimento é igual para todos. Todos temos pecados. Jesus confirma isso. Então, lá, quando ele fala sobre o menino e os seus pais, não invalida a doutrina com relação à martiologia, a doutrina do nascimento em pecado, a questão de todos estarem em pecado, nascerem em pecado. Na verdade, disse Davi, que em pecado eu fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Não é? Então, nós devemos tomar cuidado para não invalidarmos a doutrina da martiologia. Quanto àqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que eram mais culpados que todos os demais habitantes de Jerusalém? Agora Jesus já pega o caso de uma catástrofe, né? A torre cai sobre o pessoal que está lá no tanque de Siloé e alguns morrem nisso daí, né? 18 pessoas, para ser mais exato. 18 pessoas morreram lá no tanque de Siloé porque uma torre caiu sobre eles. E, na época, o grande comentário era que tipo de pecado essas 18 pessoas cometeram para tal coisa acontecer com eles. E Jesus falou, não é bem assim. Não pense que uma calamidade, uma catástrofe sobrevém a pessoas mais ou menos pecadoras. Todos somos pecadores. Todos necessitamos de arrependimentos. Não olhe para alguém que está sofrendo mais do que você e pense que você é melhor do que ele. Não olhe para uma pessoa que nasceu com problema nas pernas. Não olhe para uma pessoa que nasceu com problema nos olhos, na pele, e se julgue melhor ou dizer que ele deve ter cometido algum problema. Que isso, infelizmente, está impregnado na nossa cultura católica romana, né? E aí, infelizmente, pessoas no nosso meio que não se converteram de verdade têm essa mentalidade ainda, de olhar até para o negro. Temos racistas no nosso meio, né? Racistas, homens que olham para os negros com um olhar de inferioridade, não é? E seguem pela doutrina Mormon, que eu não lembro agora de onde é que se origina aquela doutrina Mormon, a respeito da marca de Caim lá na pele do Caim com uma cor negra. E infelizmente temos aí um pregador que recentemente se intrometeu pelo caminho dessa heresia aí. Pois bem,
Jesus está falando que não é assim, não era, diz o versículo 5, eu vos garanto. Entretanto, se não vos arrependerdes, todos vós de igual modo perecereis. Ele está dizendo, vocês vão perecer. Se for pelo maligno que entra no templo à hora do holocausto e mistura sangue de vocês com o sangue do holocausto, ou uma torre caindo, ou de qualquer outra forma, vocês vão perecer se não se arrependerem. É isso que Jesus disse. É necessário arrependimento, porque a calamidade, a catástrofe não é privilégio de pecador. Todos somos pecadores. Isaías, no capítulo 53, versículos 4 ao 7, diz, não temas, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ora, o profeta Isaías fala dessa questão da enfermidade para a nação, uma enfermidade com toda a nação, mas fala de uma redenção no Messias, não é? O Messias traria redenção para a nação. No capítulo 61, melhor dizendo, versículos 1 e 2, fala acerca do Messias. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar-me os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes. Então, nós vemos o ministério do Messias, não é? Como é que atuaria o Messias? O próprio profeta Isaías dizendo acerca disso. E isso se cumpre no próprio Jesus. Mateus capítulo 8, Mateus 8, 14 ao 17. Vamos ver o que diz. Vindo Jesus à casa de Pedro, viu sua sogra de cama com febre, tocando ele a sua mão, a febre deixou e ela levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, com uma só palavra Jesus expulsou todos os espíritos e curou todos os que padeciam algum mal, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas fraquezas, levou sobre si as nossas enfermidades. Vendo Jesus grandes multidões ao seu redor, ordenou que partissem para o outro lado. Ora, nós temos o próprio Mateus dizendo que nesse momento em que Jesus cura, liberta essas pessoas ao entardecer, se cumpre Isaías 53. Então, devemos tomar muito cuidado quando alguém tenta dizer que aquilo lá não tem nada a ver com a enfermidade, porque o Evangelho está dizendo para nós, Mateus está dizendo, que no momento em que Jesus, ao entardecer, após ter curado a sogra de Pedro, se reúne lá e trazem enfermos, endemoniados, aprisionados por demônios, e Jesus começa a curar e a libertar essas pessoas, e entendem que se cumpriu em Jesus a profecia de Isaías 53. Devemos tomar muito cuidado com isso, não é? Já cumpriu, está escrito aqui, ó. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas fraquezas, levou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, estão dizendo que Jesus curar os enfermos do povo judeu era um cumprimento messiânico. Estão ligando com profecia messiânica. E isso é muito sério. Lucas, no capítulo 7, versículos 11... Lucas 7, versículo 11 ao 15. Vamos ver o que está escrito. 7, 11 ao 15.
Diz assim: no dia seguinte ele foi a uma cidade chamada Naim, acompanhavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Justo quando ele se aproximava da porta da cidade, vinha sendo trazido um sepultamento, o corpo de um jovem, filho único de sua mãe viúva. Muita gente da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse: não chores. Aproximando todo, tocou no féretro e os que o levavam pararam. Disse então Jesus: jovem, eu te digo, levanta-te. O jovem, que estivera morto, sentou-se e se pôs a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Então, nós vemos Jesus libertando, curando e agora ressuscitando, trazendo de volta à vida um menino que estava morto. E é cumprimento da palavra, não é? Jesus fazendo isso. E interessante que Jesus moveu-se de íntima compaixão, não é? Jesus teve compaixão. A motivação para Jesus fazer isso é justamente a compaixão, né? A misericórdia, o sentimento de Jesus é justamente a misericórdia. Como eu estava falando, nós sabemos que existem pecados que são de ordem pessoal também, né? Gênesis capítulo 2, versículo 7, mostra essa questão do pecado no mundo também, mas também tem os pecados de ordem pessoal, não é? Não devemos esquecer disso. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, e o capítulo 11, e o versículo de número 30. Devemos tomar cuidado. A ação de Satanás, como já falei, e no caso de Jó, e também no caso lá da sinagoga, Lucas 13. Não devemos esquecer do fato de Lucas versículo 10 e 11. Uma vez ele estava ensinando numa das sinagogas em dia de sábado, ali se achava uma mulher que fazia 18 anos era dominada por um espírito que a deixara enferma. Por isso andava encurvada e não conseguia endireitar-se nem um pouco. Assim que a viu, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E lhe impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e se pôs a glorificar a Deus. Ora, aqui nós temos mais um caso. No capítulo 13, nos versículos de 1 a 5 que nós lemos, nós falamos aí sobre a questão do que Jesus trata a catástrofe, não é? E a malignidade. Aqui, um pouco depois, nós lemos até o versículo 5, agora no versículo 10, entrando na sinagoga, ele encontra uma senhora, não é? Uma mulher que estava há 18 anos dominada por um espírito que a deixara enferma. Pois bem, na semelhança dos que caíram lá, que a torre de Siloé caiu, sobre 18. Aqui ele está falando de uma mulher que há 18 anos que está atormentada por esse espírito que a deixa encurvada, sem que permita endireitar-se nem por um pouco. Pois bem, Jesus impõe a mão e imediatamente ela se endireita e se põe a glorificar a Deus. 18 anos encurvada, glorificar a Deus, não é? Glorificar a Deus porque tantos anos viveu encurvado, olhando somente para baixo. E o que acontece? Problema, né? Vai acontecer problema, porque as pessoas vão achar ruim por ele estar fazendo isso num sábado, e ele imediatamente vai dizer no versículo 16, como então por ser sábado não se deveria libertar desta amarra, esta filha de Abraão, que Satanás mantinha presa, notai, há 18 anos. Jesus imediatamente fez questão de lembrar e reafirmar que a enfermidade desta mulher era uma causa de Satanás. Porém, nós enxergamos que Jesus tem poder sobre a enfermidade e sobre também quem a possa causar. Se Satanás traz opressão
e escravidão sobre alguém por uma enfermidade, Jesus é poderoso para libertar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós então queremos também mostrar uma das razões das curas no ministério de Jesus. Como já falamos, é a compaixão, estávamos adiantando, né? A compaixão e a questão da misericórdia do Senhor, né? Mover-se intimamente, não é? São entranhas de misericórdia, como algo materno. Aí tem na revista a questão da etimologia da palavra, a tradução, e quem quiser dá para procurar na internet acerca do latim, né? Miserocardio, coração voltado para o miserável, para a miséria alheia, e entre muitas outras explicações sobre esta causa. Certo é que Jesus movia-se de íntima compaixão. Desceu do barco, olhou a multidão, moveu-se de íntima compaixão e os viu, os enxergou como ovelhas que não têm pastor. Eu acredito que, na verdade, a grande questão de hoje não haver mais tanta manifestação de cura em nosso meio é justamente porque me parece que a misericórdia se nos falta. Não é? Me parece que cada vez mais vamos nos tornando menos misericordiosos, vamos nos enclausurando cada vez mais no individualismo, numa incredulidade com relação às coisas de Deus cada vez maior, não é? E as pessoas têm a tendência de crer menos em milagre. Nós vamos cada vez mais confiando somente na medicina, nos remédios, no método científico de lidar com a coisa e anularmos toda e qualquer manifestação ou atuação do espiritual no físico. É uma tendência nossa. Cada vez mais nós vamos nos intrometendo nesse caminho. E os homens que para seguirem o exemplo de Jesus, porque Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é? E nós enxergamos no ministério do apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Éfeso, recentemente estávamos falando aqui na consagração, na nossa igreja sede, justamente sobre isso, sobre a fé. Paulo chegando em Éfeso, encontra os discípulos, pergunta de que batismo eles são, eles falam, Paulo os batiza em nome de Jesus, ou no nome da Trindade, como Jesus ensinou, e impõe as mãos sobre eles, eles são batizados com o Espírito Santo. Imediatamente começa então a pregação nas sinagogas por 3 meses, dá problema, ele vai para a escola do certo tirano, passa lá 2 anos pregando o Evangelho, não é? E nós então vemos no texto lá em Atos 19 que havia cura. As pessoas eram curadas, libertas do poder do diabo, não é? E muitos sinais eram demonstrados entre aquele povo, de sorte que as pessoas levavam até roupas que o apóstolo Paulo usava para pôr sobre os enfermos. Na diferença dos que fazem isso hoje, que vendem os pedaços de lenços. Paulo não levava, as pessoas passavam nele acreditando que aquilo produziria efeito, e assim faziam. E também as pessoas vinham ter com ele confessando seus pecados. E os bruxos, não é? Aqueles que eram dados à bruxaria, traziam seus livros para ser queimados num montante de dinheiro incontável. Então nós vemos que o poder do Espírito Santo na vida das pessoas, atuando na fé, faz esse tipo de coisa. A misericórdia por parte da liderança, daqueles que estão à frente do rebanho, é totalmente necessário. Isso é uma obra do Espírito Santo. Nós dizemos a terceira pessoa da Trindade, mas nós não podemos fazer isso. Apenas uma questão de manifestações na história do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, uma das pessoas da triunidade, ele também é Deus, não é? Ele é Deus. E sendo Deus, também ama a obra criada, não é? Aquele que também foi consultado na criação. Né? Desçamos, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, o Espírito Santo ama o ser humano. O Espírito Santo de Deus não quer ver o homem sofrer. O Espírito de Deus não está satisfeito ao ver a humanidade caída, entregue ao seu
ao pecado e aos problemas de toda sorte. Porque a partir do momento que o homem peca, não é? Ele não apenas perde a sua comunhão com Deus, não é? Mas ele perde também totalmente. Tem uma frase que diz isso, né? O pecado não só separou o homem de Deus, mas também separou o homem de si mesmo. O homem é um ser em conflito, um ser doente, vivendo numa natureza que também está doente e gemendo. Quem disse isso foi o Hernandes Dias Lopes. Então, o homem no pecado não somente se separou de Deus, mas se separou de si mesmo. Então, nós temos um ser em conflito, não é? Em conflito. Então, nós temos aí esse grande problema. Então, quando nós olhamos para a questão da misericórdia, não é? Do Espírito Santo no homem, nós somos transformados, temos o Espírito de Cristo, e a palavra diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele, e aí então nós entendemos que quem tem o Espírito de Cristo em si, quem está cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja misericordiosa, é uma igreja que também está inflamada pela misericórdia. Jesus falou, sede misericordiosos como meu Pai é misericordioso. Agora, no nosso período, onde as pessoas mais parecem estar olhando o pecado dos outros do que os seus próprios, falta misericórdia. Um homem foi perdoado, não é, de uma dívida imensa que tinha, e logo quando ele voltou para casa, no caminho encontrou com seu servo que também lhe devia, e este que havia sido perdoado de um montante muito grande, quis cobrar o seu servo que lhe devia muito menos, não é? E o que foi que aconteceu? Ele precisou pagar o que devia. Por quê? Porque recebendo misericórdia não quis agir com misericórdia. A igreja não cresce mais, veja o que eu estou dizendo. A igreja não cresce mais porque nos enclausuramos na falta de misericórdia. Porque me parece, às vezes, que os que estão sendo perdoados de pecados enormes não querem ter em seu meio ou no nosso meio aqueles que são pecadores, não é? Nós nos tornamos uma comunidade de ex-pecadores que não aceitamos novos pecadores. E aí, nós que fomos perdoados de tantas coisas horríveis, quando chega alguém no nosso meio que tem problemas semelhantes aos nossos ou menores do que nós tivemos, nós então não queremos aceitar. Aí como é que Jesus vai atuar? Como é que vai acontecer cura, libertação? Porque Paulo lá em Éfeso está na ação do Espírito Santo e as pessoas podem se achegar, podem confessar seus pecados. Os que manipulam a bruxaria, o satanismo, podem se aproximar, confessar o que são e podem também trazer os seus materiais. E a igreja não se escandaliza com isso, muito pelo contrário. A igreja cresce com isso. A igreja cresce quando há liberdade para que a misericórdia seja exercida. Agora, se nós fizermos da igreja uma escola teológica onde não é admitido quem não fez o ensino primário, então nós estamos fadados ao fracasso, a virarmos um grupejo de crentes decaídos da graça, de pessoas que estão ensimesmadas, de um grupo religioso pior do que o catolicismo romano, não é? Pior do que o catolicismo romano, porque a palavra diz que é melhor você não conhecer do que conhecer e prevaricar. Pois bem, então a misericórdia, a manifestação messiânica, não é? O cego lá, quando Jesus ia passando, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim, não é? Ele entendia que o Messias também curaria, não é? E nós cremos assim, o Messias cura, conforme Isaías 53, como nós também dizemos. A autoridade, Jesus tinha a autoridade para curar, não é? E delegou à igreja também isso.
disse que nós oraríamos, imporíamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos, não é? Devemos tomar cuidado com os exageros, não é? Não vamos entrar pelo caminho da confissão positiva, da teologia da prosperidade, mas a Bíblia diz que Jesus deu autoridade à igreja, deu autoridade a mim e a você. A igreja de Jesus Cristo tem autoridade do Cristo, do ungido, do Messias, do enviado de Deus. Nós somos enviados na autoridade de Jesus para também curar os enfermos. A igreja precisa se apropriar dessa autoridade, não é? Devemos nos apropriar dessa autoridade delegada. E a autoridade delegada é para ser usada. Nós precisamos usar a autoridade delegada. Então, essa autoridade é sobre os demônios, para a cura, para pregar o evangelho do reino. Me parece que nós nos fechamos somente ao anúncio do evangelho do reino, que na verdade para mim basta, não é? Porque o evangelho do reino precisa ter em seu bojo, em seu conteúdo, a cura e a libertação. Eu não acredito, já mencionei aqui em outras aulas, num evangelho que só alcança o intelecto humano. O mesmo Deus de paz, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, vos santifique em todo o vosso corpo, alma e espírito. Ora, Jesus quer que a igreja tenha a autoridade do evangelho na pregação ou na pregoação do reino, mas o reino de Deus está também contra toda e qualquer forma de injustiça. Quando foram os discípulos de João perguntar acerca da dúvida de João com Jesus, Jesus mostrou a eles ali os homens, os curados, os libertos, os que enxergam, os que andam, os mortos que são ressuscitados. E o pobre está ouvindo o evangelho. A eles também está sendo anunciado o reino de Deus. Ou seja, olha, digam que o reino de Deus não é da aparência física como os homens querem. O reino de Deus se manifesta quando o evangelho está sendo pregado para o pobre, quando o evangelho não se limita a uma elite, quando o evangelho não fica preso a uma minoria rica, quando não fica preso à cabeça de escriba, de fariseu, quando ele não se limita a uma classe de nascimento, de origem levítica. Não, o evangelho está anunciado a toda e qualquer pessoa, o pobre da Zona Leste, o esquecido da Zona Oeste, os enfermos da Zona Sul, todo tipo de pessoa recebe o evangelho do reino de Deus. Isso é reino, e o evangelho chega nessas comunidades, e o evangelho transforma essas famílias, e o evangelho cura os enfermos destes lugares onde a medicina está precária, onde o sistema único de saúde não tem comportado a demanda. O evangelho está curando essas pessoas, o evangelho não está só salvando almas. Isso aqui não é um programa do caça-fantasmas. Isso aqui é o evangelho do reino, o poder de Deus, que atua também na salvação da alma. Mas a salvação da alma não pode estar tirada, não está separada do cuidado com o corpo. Vós sois templo do Espírito Santo, está escrito. O Senhor está preocupado também com o corpo. Nós não podemos entrar naquele dualismo em que a matéria é má e o espírito é bom, não é? E, por fim, negligenciarmos o corpo. Muito pelo contrário, o Senhor está preocupado com a saúde do nosso corpo. Por isso a cura, por isso o dom para curar, por isso a palavra, o evangelho dizendo, não é para curar os enfermos, põe a mão sobre os enfermos, curem. O evangelho do reino não é para o intelecto, não é somente para a salvação da alma. O evangelho precisa curar os seus enfermos. O evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar, para curar e para libertar. Não podemos mudar a verdade do evangelho. A redenção do nosso corpo, como também vamos dizer, não é? Que
Alguns foram curados, outros foram ressuscitados, porém tiveram a sua segunda morte, morreram novamente. A garantia da palavra é que haverá uma redenção eterna. Na eternidade, nós não teremos mais enfermidades. Por enquanto estamos na terra, nós precisamos fazer força contra tudo isso que acabei de dizer. Porém, nós teremos uma cura definitiva no Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 4. 1 aos Coríntios capítulo 6, para encerrarmos aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20 e 21. 19 e 20, melhor dizendo. Diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual recebeste de Deus, e que não sois de vós mesmo? Fostes comprado por preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bom, Deus quer o nosso corpo também. O Senhor se preocupa, não é? A igreja deve se preocupar. O amor, o espírito, o que Lucas vê em Jesus. Jesus está dotado do Espírito Santo. O Espírito do Senhor me ungiu. Não é? O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu. Não é? Na unção do Espírito Santo não tem como haver negligência pelo cuidado físico. Tem os médicos que procurem os médicos. Pois é, um evangelho fraturado. Um evangelho fraturado. Romanos capítulo 2. Portanto, eu vos peço, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é? Está escrito, apresentem o vosso corpo. O corpo também é para ser apresentado a Deus. Não é para mandar embora, não, de mão vazia. Não é para mandar procurar os curandeiros. Não é para mandar procurar quem tem ministério de cura. É a autoridade da igreja. A igreja precisa fazer esse serviço. 8:11, Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, dará vida também aos vossos corpos mortais mediante o seu Espírito que habita em vós. Olha aí. O Espírito que deu vida a Cristo, ressuscitou ele dentre os mortos, está em nós, ele também quer nos dar vida. E se nós pregamos esse mesmo evangelho, que esse Espírito que o Cristo nos enviou, o Consolador, se estamos pregando esse evangelho fala sobre cura. Jesus curava, Jesus cura e Jesus continuará curando. Nós cremos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Pois bem, nada temos a acrescentar senão pedir a Deus que te ajude na próxima aula, ajude a você, a classe, a congregação aos seus cuidados. Que Deus abençoe e que nós possamos meditar um pouco mais sobre esse assunto que é tão sério. Na verdade, Lucas, como médico, percebeu muito essa questão. Se alguém que tiver interesse, eu aconselho aí o texto do Hernandes Dias Lopes, que fala sobre essa questão, sobre a cura e as enfermidades, e eu acho que é muito equilibrado. Eu dei uma lida em todo o texto, e se alguém quiser pode dar uma lida lá. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Um ótimo domingo na paz do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.